Hoje vamos recapitular o filme chamado Um Lugar Silencioso, Dia 1. Tudo começa em Nova York, a cidade mais barulhenta dos Estados Unidos. Em um hospício para pacientes com câncer, conhecemos Sam, uma mulher afro-americana com câncer terminal. Ela está em um grupo de apoio e lê um texto dizendo que o lugar é horrível. Seu único companheiro é seu gato, Frodo, mas um dos cuidadores, Reuben, tenta fazer amizade com Sam. Reuben diz que haverá um show de jazz antigo no teatro. No começo, Sam não se interessa, mas muda de ideia quando Reuben menciona que depois podem ir ao Harlem comprar sua pizza favorita. Ela vai ao quarto se trocar, e vemos que seu guarda-roupa está quase vazio, com apenas 2 roupas. Ela pega seu MP4 e coloca seu adesivo médico no abdômen. Durante a viagem, Sam ouve música e observa a cidade. No céu, ela vê vários aviões militares. Quando chega ao teatro, Sam descobre que em vez de um show de jazz, haverá um show de marionetes. Irritada, ela pergunta a Reuben por que ele mentiu. Ele responde que ela não tinha nada melhor para fazer e que é bom experimentar coisas novas. Antes do show começar, um garotinho percebe que Sam tem um gato. O pai do garoto, Henry, pede que ele pare de incomodar Sam. Mas Sam não se importa e até diz o nome do seu gato para o garoto. Quando a peça começa, o marionetista tira uma marionete de madeira de uma mala. A marionete anda e, em certo momento, infla um balão. O balão sobe, mas de repente estoura e a marionete cai no chão. Essa cena deixa Sam um pouco triste e pensativa. Então, ela decide sair do teatro, tomar ar fresco e comprar um doce na loja. Nesse momento, vários veículos policiais e militares passam rapidamente pela área. Quando a peça termina, Reuben diz a Sam que precisam voltar para o hospício. Ela fica mais chateada quando Reuben insiste que eles precisam voltar imediatamente e não podem pegar pizza como ele prometeu. Quando Reuben diz que está tentando ser amigo, Sam responde friamente que eles não são amigos e entra no ônibus. Com as sirenes ecoando pela cidade, Sam começa a ouvir música. Ela percebe que os outros pacientes no fundo do ônibus estão olhando para o céu com preocupação, vendo meteoros caírem. De repente, um meteoro atinge a cidade, levantando poeira. Nesse caos, as pessoas começam a morrer uma após a outra. No meio da confusão, Sam é jogada contra uma parede e fica inconsciente. Quando ela acorda, está coberta de poeira. Henry, um dos sobreviventes, tapa a boca dela e pede que ela não faça barulho, para proteger todos, pois qualquer som pode atrair as criaturas. Os sobreviventes estão escondidos no teatro e todos ficam em silêncio total. Reuben está no local e, ao vê-la, a abraça e devolve seu gato. Nesse momento, os militares enviam uma mensagem para todos se abrigarem e ficarem em silêncio. O barulho do helicóptero assusta Frodo, que foge apavorado. Sam o persegue, mas o gato esbarra em um sino. Uma das criaturas ouve o som e destrói uma parede com força. Sam e Reuben ficam em silêncio. O Anjo da Morte começa a investigar a área, mas um dos helicópteros que sobrevoava chama sua atenção e o distrai. Sam limpa a poeira do corpo e vê uma mulher ouvindo o rádio. Elas escutam explosões lá fora. No telhado, Sam, Reuben e Henry testemunham os bombardeios militares em pontes, impedindo qualquer entrada e saída da cidade. Um dos refugiados entra em choque e está prestes a gritar, mas Henry cobre sua boca e pede calma. Quando não consegue acalmá-lo, Henry acaba matando o homem ao bater sua cabeça na parede por acidente. Para evitar barulho, o grupo decide se comunicar por cadernos. Durante uma dessas trocas, Sam diz a Reuben que vai ao Harlem comer a pizza que deseja. No começo, Reuben acha que é uma piada, mas logo vê que ela está falando sério. Nesse momento, um gerador reserva dispara e faz barulho. Reuben corre para desligá-lo, mas depois de fazer isso, sua camisa fica presa em alguma coisa e rasga. O barulho é o suficiente para atrair um alienígena, que mata Reuben rapidamente, para o horror de Sam. No dia seguinte, sem nada a perder, Sam decide que não pode ficar mais tempo no teatro. Aproveitando que todos os refugiados estão dormindo, ela sai em silêncio com seu gato. No caminho, passa pela loja do começo e pega algumas coisas essenciais. Seu único objetivo agora é chegar àquela pizzaria famosa. No caminho, Sam decide parar e se senta em um parque perto de uma pequena fonte. Com cuidado, ela abre uma lata com seu casaco e dá comida ao seu gato. Porém, ela não percebe que atrás dela estão 2 crianças órfãs, escondidas debaixo da fonte para se proteger das criaturas. Quando percebe as crianças, Sam se aproxima e oferece uma barra de chocolate. As crianças comem rapidamente. De repente, helicópteros sobrevoam a cidade, anunciando que os sobreviventes devem ir aos barcos no cais, pois descobriram que as criaturas não sabem nadar.
O barulho dos helicópteros atrai as criaturas, que começam a segui-los. Aproveitando a distração, Sam pega as crianças e se esconde com elas em uma escadaria. Quando os monstros se afastam, eles saem do esconderijo e veem os sobreviventes indo para o cais. Sam pede às crianças que sigam com eles. Sam caminha na direção oposta da multidão. Alguns cidadãos, em desespero, carregam pessoas em cadeiras de rodas, malas e outros pertences, fazendo barulho. Sam percebe que algo ruim vai acontecer. E logo algumas criaturas escondidas nos prédios começam a atacar os cidadãos, destruindo tudo ao redor. Durante o ataque, Frodo foge e Sam se esconde debaixo de um carro. Um homem a vê e implora por ajuda, mas seus gritos atraem a criatura, que o mata. Rapidamente, Sam sai dali e se abriga em um beco. Enquanto isso, Frodo começa a perseguir um rato, passa por uma estação de trem inundada e bebe um pouco de água. Um homem chamado Eric emerge da água e decide seguir Frodo. O gato volta para Sam, que o recebe feliz, mas percebe que um homem o seguiu. Ela pede para ele se juntar aos refugiados, mas ele começa a segui-la. A chuva começa e eles aproveitam para conversar. Ela pede para ele ir para um lugar seguro, mas ele diz seu nome e que está com medo de morrer. Sam entende o medo de Eric e decide que eles podem continuar juntos. Sem medicamentos, Sam decide voltar para casa. Quando chegam ao apartamento, Sam percebe que perdeu as chaves e pede a Eric para arrombar a porta. Com a tempestade, eles conseguem abrir a porta com 2 golpes bem sincronizados. Dentro do apartamento, Sam coloca seu adesivo médico enquanto Eric explora e encontra um livro sobre ela. Isso inicia uma conversa sobre suas vidas. Sam conta que, quando jovem, gostava de escrever poemas e fazer várias atividades, mas sua vida mudou drasticamente com o câncer. Eric diz que é um estudante de direito com boas notas e que sua família vive na Inglaterra. Ele acredita que eles ainda possam estar vivos, mas não quer morrer sem saber. Sam revela que sua última vontade é ir à sua pizzaria favorita. Eric a anima dizendo que também quer um pouco de pizza. Para aliviar a raiva, Sam aproveita a tempestade para fazer barulho e gritar. Eric entra na brincadeira, e ambos se sentem melhor depois. Na manhã seguinte, Sam pega seu gato e decide ir embora sem Eric, pensando que talvez seja melhor. Mas ao passar por uma livraria, começa a ler. Seu gato observa, e ela percebe que Eric ainda os está seguindo. Ele entrega seu caderno a ela, e ambos decidem continuar juntos. Ao tentar se levantar, Sam se apoia em um móvel cheio de livros. Um livro cai no chão, fazendo barulho na biblioteca silenciosa. Nesse momento, os rugidos das feras começam, e eles precisam fugir sem fazer muito barulho. Eles tentam se esconder em um prédio, mas uma mala está travando a porta giratória. Eric tenta abrir a porta e a mala cai, alertando uma criatura que os encontra. Desesperados, tentam fugir em direções diferentes, mas mais monstros aparecem, caindo do céu e destruindo tudo. Eric quebra a janela de um carro para ganhar em tempo e escapar. Eles se refugiam em uma estação de metrô próxima. Com cuidado, descem as escadas, sabendo que é sua única opção de fuga no momento. Ao avançar pela estação, veem paredes manchadas de sangue. Eles tentam manter a calma enquanto procuram uma saída. Uma das criaturas começa a descer lentamente as escadas. Com cautela, eles vão na direção oposta e conseguem escapar. A única maneira de evitar que as criaturas os sigam é passando por uma estação inundada. Enquanto avançam pela água, veem um buraco no teto com uma criatura esperando por sua próxima vítima. Eric fica nervoso, e Sam tenta acalmá-lo. Mas um movimento brusco de Sam faz a criatura notar os dois e persegui-los. A criatura escala o teto de forma perturbadora. Sem opção, Eric e Sam submergem na água para se esconder. Surpreendentemente, a criatura vai atrás e acaba se afogando, permitindo que Eric e Sam escapem. Eles encontram um refúgio em uma igreja semi-abandonada com algumas pessoas. A última fuga foi muito intensa para Sam, que desmaia de exaustão. Quando acorda, expulsa a água dos pulmões, ainda fraca. Eric, preocupado, pergunta quais medicamentos ela precisa. Determinado a ajudar Sam, Eric sai rapidamente para procurar os remédios. No meio da busca, Frodo aparece de repente e o assusta. Juntos continuam procurando os medicamentos, mas o gato começa a seguir o sangue do chão. Ao entrar em uma área cheia de escombros, Eric descobre mais criaturas horrendas se alimentando dos cadáveres que encontraram. Para seu infortúnio, Frodo subiu em cima de algumas barras de metal, complicando ainda mais a situação. Eric, sendo corajoso e deixando o medo de lado, decide resgatar o gato sem fazer barulho. Subindo cautelosamente por algumas barras de metal, ele se dirige a Frodo. Em um momento de tensão, Eric escorrega acidentalmente, alertando uma das criaturas.
A criatura começa a procurá-lo, mas ao não ouvir mais barulhos, finalmente retorna à sua macabra tarefa de se alimentar. Eric aproveita essa breve pausa para resgatar Frodo. Com os remédios, Eric volta à igreja e coloca o adesivo na barriga de Sam. Ela diz que não consegue mais continuar. Eric pede para ela ser forte, pois ainda tem coisas a fazer e precisam chegar à pizzaria que ela quer. Com esforço, Sam se levanta e Eric a ajuda a andar. Quando chegam a Patsy Pizza, descobrem que o lugar está vazio e queimado. Sam chora, pois seu último sonho não se realizará. Eric a abraça e pergunta se ela quer ir a outro lugar. Eles decidem ir ao antigo bar da cidade. Ela se senta em uma cadeira e Eric diz que vai sair por um momento. Enquanto isso, Sam carrega seu MP4 e bebe uma cerveja. Na rua, Eric procura por pizzarias e encontra uma. Quando volta, diz a Sam que tem uma surpresa. Na caixa de pizza, ele escreveu Patsy Pizza. Sam percebe que, embora a pizza seja diferente, é saborosa. Enquanto comem, o gato rouba uma fatia. Eric serve outro copo de bebida para Sam e encontra algumas cartas, tendo uma ideia para distraí-la. Com entusiasmo, ele a leva ao palco e juntos fazem um show de mágica, com Eric como o mágico e Sam como sua assistente. Durante o truque de cartas, Sam escolhe uma carta e Eric, com truques engenhosos, adivinha qual foi a escolhida. No final, agradecem ao público imaginário e sobem as escadas de emergência. Lá, observam os barcos de fuga à distância. Sam sente que deve fazer um último ato de bondade e dá seu casaco a Eric. Ele o veste, e quando parecem que vão se beijar, o som das criaturas interrompe o momento. De sua posição, veem que a maioria das criaturas está no porto, observando os refugiados fugirem. Ao perceberem que o tempo está acabando, eles decidem caminhar devagar pela rua, sabendo que cada passo os leva a um destino incerto, mas esperançoso. Eric fica nervoso, mas Sam o acalma. Ela abraça seu gato e o entrega a Eric. Entre lágrimas, ele entende o sacrifício que sua amiga está disposta a fazer. Para chamar a atenção das criaturas, Sam quebra várias janelas de carros, fazendo barulho. Henry, que estava com eles, pede ao motorista para parar o barco. Aproveitando a distração, Eric corre para não ser morto, mas chuta uma latinha e alerta as criaturas, que começam a persegui-lo. Eric pula na água para escapar. Henry o ajuda a subir no barco, enquanto Sam, à distância, chora de alívio e alegria ao ver que Eric sobreviveu. Eric, também chorando, encontra um bilhete de Sam no bolso, pedindo para ele cuidar de Frodo e agradecendo por ajudá-la e mostrar como viver uma última vez. Na cena final, Sam caminha pelas ruas vazias do Harlem. Sabendo que vai morrer em breve, ela tira os fones de ouvido e toca sua música bem alto. Ela sorri quando uma criatura aparece atrás dela. Espero que tenham gostado. Até a próxima.